Antum de Pessoa, que diabos é o tecnotenentismo? Então, galera, essa brincadeira começou num tweet. Eu contei até essa história no Congresso do Rio, mas eu tinha tomado as cervejas em casa e tal, e tava, enfim, pensando sobre a história do Brasil, e aí eu consegui identificar, imaginei um padrão repetitivo na história do país. De tempos em tempos, o Brasil passa por movimentos jovens, militarizados e reformadores, modernizadores, né? Então, é como se... Eu ainda não publiquei um texto sobre isso, né, no Substack, mas eu coloquei um capítulo sobre isso no último fascículo do livro Amarelo, tá? Então, pra galera que assina, capítulo 9 aí, eu dei dois dedinhos sobre isso. Mas é a ideia de que o Brasil, na sua formata mais natural, mais primitiva, né, a colonização é um país quase que medieval. Então a dação de... Pera aí, só um pouquinho. Sim, tá travando. O CVNet tá travando. A gente pedir a palavra. A CVNet... Então, eu tenho que voltar um pouco. Acho que travou, o pessoal não entendeu. Porque isso é um assunto muito importante. O pessoal vai ter que entender. Não, acabou de começar a travar. Rapidão. Travou quando você tava falando que o Brasil... Da história, né? Dos movimentos. Medieval. Agora ficou bom. Acho que agora ficou bom. Voltou. Tá. Voltou? Enfim, então como se o Brasil, no seu aspecto mais primitivo, né, mais natural, é como se ele convergisse uma estrutura de feudalismo. Então é um Brasil formatado por dação de terras diretamente para outros elementos da nobreza, ou que tenham tido ascensão heróica aqui na nossa terra, muita concentração fundiária, uma massa escrava e uma negligência absoluta dos critérios que são necessários para modernidade. Então o Brasil não teve universidades até o século XVIII ou XIX, se eu não me engano. O Brasil não teve uma política de habitação extensa, né, pelos primeiros pelo menos 100 anos da sua história. E o Brasil só passa por... Então, inclusive em história do Brasil, informalmente eu faço essa divisão. Cara, para mim, antes da descoberta do ouro nas Minas Gerais, é pré-história. Você tem um Brasil ocupado, você tem um Brasil com muita luta, né, já. Você tem a expulsão dos holandeses, dos franceses, mas você não tem muito material histórico, justamente porque existia um certo grau de negligência entre o Brasil... A visão do Brasil era negligenciada por Portugal, de certa forma. Então o Brasil, como continuidade do experimento colonial das ilhas do Atlântico. Então os portugueses chegaram em Cabo Verde, chegaram nos Açores, plantaram cana-de-açúcar, introduziram mão de obra escrava e deu certo. O Brasil era para ser isso até certo ponto, só que em dimensões continentais. O problema é que o Brasil nunca quis seguir a regra ou seguir o pacto colonial formal. Então, desde muito cedo na história do Brasil, a gente vai produzindo esses tipos nacionais que eram já introvertidos. Então, sei lá, você começa a ter toda a indústria do charque. É uma indústria nacional voltada para dentro. Você não poderia exportar carne para Portugal naquela época. Então você começa a ter esse tipo de trabalho. Os bandeirantes também são aventureiros voltados para dentro, de São Paulo para dentro, depois da Serra do Mar, né? Então também é um outro movimento introvertido. E fora que você tem as cidades brasileiras começando a despontar, profissionais liberais desde muito cedo. E aí eu coloco desde o que o antecessor do médico até, sei lá, o dono do cabaré. Esses caras estavam aqui para atender a formação de um país, né? E que não necessariamente estava em consonância com o projeto português. Depois que o Brasil descobre o ouro, a gente passa a ter uma estruturação maior administrativa também. Então, ao invés da gente plantar a cana e colher de tempos em tempos e entregar para lá, para a coisa nem ser refinada em Portugal, né? Muitas vezes ser refinada na Holanda ou em outros países, a gente passa a ter uma via. As minas são distribuídas, vendidas, leiloadas muitas vezes. Você tem as casas de fundição centralizadas e você tem portos oficiais. Portugal cria uma estrutura burocrática. Eu acho que a visão do Brasil muda um pouco. A gente passa a ter uma visão de Estado, né? Não um Estado nacional ainda, mas meio que uma estruturação de instituições no país. E aí, muito rápido, o Brasil ganha muito tamanho, muito abruptamente. Se eu não me engano, mais de 200 mil pessoas vieram morar no Brasil ao longo do ciclo do ouro. Isso hoje parece pouco, tá? Mas isso é mais do que duplicar a população em alguns poucos anos. E aí você começa a ver também os primeiros focos urbanos pelo país. Então o Rio cresce muito e Ouro Preto cresce muito também. Aí você tem o primeiro ensaio urbanístico, você tem o primeiro ensaio de um pensamento urbano no Brasil.
E aí logo cedo também, 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, um pouco depois da Revolução Americana, o Brasil tem um movimento iluminista revolucionário, feito por alguns jovens e tal. A coisa nunca vai para frente, né, por causa da traição de Joaquim Silvério dos Reis, mas ali você já tem um movimento que é modernizador, jovem, militar e baseado num ideário estrangeiro, que é a Inconfidência Mineira. Eu acho que esse é um tema repetitivo na história do Brasil. Você acha que a Inconfidência Mineira é meio que o primeiro movimento tenentista do Brasil? Eu acho que sim, entendeu? E tipo, tenentismo, na falta de um melhor nome, é um nome para isso. Que as coisas esse tipo de movimento sempre aparece no Brasil, em contraposição ao que seria a natureza brasileira. Então, aí tem outros ao longo da história do Brasil, mas aí vamos pular pro tenentismo de fato. Espero que todo mundo saiba o que é, né? Eu acho que é o movimento político mais importante do século XX no Brasil. Então, dado o contexto ali da República Velha, os militares muito chateados com a perda de relevância política, né? Eles foram os pais da independência. Mas depois eles passam a ser relegados em favor da República do Café, com leite. Eles se rebelam pela primeira vez em 1922, no Forte de Copacabana. É uma história muito foda, eu não vou entrar muito nisso. Todo mundo deveria conhecer o Forte de Copacabana e ir na exposição. Mas o que acontece é que é uma revolta que começa por motivos familiares, então é derivado da prisão do Marechal Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente, e é um sobrinho dele que começa a rebelião, mas ela muda completamente no meio. Então ela termina com o episódio do 18 do Forte, quando 17 tenentes, alguns suboficiais e alguns praças, marcham pela praia de Copacabana para enfrentar as divisões do Exército Brasileiro. E aí eles morrem, né? Inclusive um civil entrou nessa história no meio da marcha, e o que para mim representa que ao final da revolta já não era uma coisa sobre família mais, mas tinha um sentimento maior mesmo. O que eu acho, cara, é que é uma repetição desse tema da Inconfidência Mineira, e que é importante para a gente entender o que vai acontecer na política brasileira daqui para frente. Os tenentes tiveram essa revolta em 22, que foi um fracasso, mas que elevou muito o imaginário nacional, a necessidade das pautas de modernização, de uma política representativa, uma visão mais nacionalista do Brasil, de um Brasil que tivesse as instituições melhor ajustadas. E aí isso em 24 vira uma outra revolta, grande em São Paulo, e aí em 30 você tem a ascensão do Vargas. Eu sei que vários outros elementos estão na margem disso. Eu estou falando... A ascensão do Vargas tem a ver com as elites locais também, a elite do Charque no Rio Grande do Sul, a elite paraibana, sei de tudo isso, tá? Mas vamos fingir que eu tô falando só do evento dos homens, só os homens que lutaram pela coisa. E aí, esse movimento de 22 e toda a ascensão do tenentismo, que é um elemento que toma conta das tropas no Brasil, você tem os grandes nomes da política em todos os campos, depois disso. Então você tem liderança na UDN, o Juarez Távora, tenente, você tem o Partido Comunista Brasileiro, você tem o Luiz Carlos Prestes, você tem o próprio Getúlio Vargas ligado ao movimento, você tem o trabalho do Siqueira Campos, e você tem muitos outros caras. É como o golpe militar eventualmente também tem o apoio de tenentes já muito maduros. Então meio que toda a política brasileira do século XX ela é moldada pelo tenentismo. Nesse sentido, eu acho que o tenentismo foi um movimento... Era o que, ideologicamente, então? Só pra galera saber. Então, é por isso que eu tenho resistido tanto até a escrever um texto estipulando o que é tecnotenentismo, é porque o que é tenentismo? Então, ideologicamente, o que os tenentistas... Eu entendi a vibe deles, mas o que eles queriam, de fato. Eu li já alguns textos de tecnotenentismo e já estudei tenentismo, mas só pra contextualizar pra galera, assim. Contextualiza. Eu sei que a galera, todo mundo sabe o que é tenentismo, mas vai que tem alguém que não sabe, né? Eu sei, cara. Então, cara, esses caras nunca conseguiram estipular um manifesto único, mas eu acho que sentimentos em comum a política no Brasil é pouco representativa, o poder está muito longe dos grandes centros urbanos, então o voto livre não tem peso, tem uma agenda nacionalista e uma agenda modernizadora também. E aí, cara, quando você faz esse diagnóstico, a gente está em 2025 de novo, esperando o tempo dos tenentes. Eu acho que a ideia é meio... O que os tenentes acreditavam é meio que o que era o governo do Getúlio versus o governo dos caras do café com leite, assim. Tipo, o governo do Getúlio, ele era o quê? Modernizador, ele era industrializador, ele era... Tipo, ele não prezava tanto por uma elite já pré-estabelecida, entendeu? Então é um pouco dessa crença de tipo, cara, tem uma elite que está entrincheirada no poder que
eles estão travando o desenvolvimento do Brasil meio que pra todo mundo, sacou? E aí o que o tenentismo tem que fazer? O tenentismo tem que acabar, destruir essa elite e começar a fazer as políticas certas que vão modernizar o Brasil e ser bom pra todo mundo. Como especificamente ele se manifesta, aí, enfim, vai ter várias vertentes diferentes, né? Não tinha... Até onde eu sei, não tinha um manifesto tenentista, né? Nunca teve, eram vários documentos, né? Mas, por exemplo, Luiz Carlos Prestes meio que acreditava nisso, e isso pode virar comunismo também, sabe? Mas pode virar o Getúlio Vargas, que foi uma parada... Enfim, o Getúlio é uma figura bem complexa, assim, né? Ele muda muito ao longo do tempo. Mas ele, de fato, o Getúlio ele é um cara que tira o Brasil da parada medieval, assim. Até que ponto foi ele, até que ponto já não tava rolando uma proto-industrialização na República Velha. Cara, fato é bizarro se você ver, tipo, os gráficos de PIB per capita, etc., a partir de 1930. Eu literalmente estava vendo isso para comparar. O PIB per capita do Brasil, em 1920, ele era igual ao da Itália no Renascimento, mano. Tipo, literalmente, a gente tinha a mesma renda em 1920 que a Itália tinha no Renascimento. E aí, só depois da industrialização, que, enfim... foi em parte feita pelo Getúlio, em parte feita por empresários endógenos, paulistas, etc., que a gente consegue sair do medievo. Então, essa crença de que o Brasil é uma parada medieval não é um delírio. O Brasil era realmente medieval em 1920, e a estrutura política que a gente tem hoje ainda né? A gente tá voltando, né, cara? Tá fazendo um grande retorno. Você tem um grande arco meio que tenente até o fim da ditadura militar. Sim, e eu acho que dá pra explicar os paralelos que a política brasileira tem hoje com o que a política do café com leite era também. Com certeza. Então, hoje em dia, o Pacto Federativo ele é completamente distorcido, né? Então, a gente tem uma representatividade muito grande do Norte e do Nordeste. Eles tomam conta do Senado completamente, de boa parte da Câmara. Então, se você olhar na mesa diretora, você não vai ver nomes sudestinos e nem sulistas, nem do Centro-Oeste, né? Mas, enfim. A destinação das verbas, que são parte considerável do orçamento hoje, também acaba enviesada para lá. Você tem um peso também desbalanceado para o desenvolvimento daquela região, em detrimento da manutenção do status do Sul e do Sudeste. E o poder, como ele se manifesta lá no Norte e no Nordeste, ele é um poder antigo, né? O voto no Sul e no Sudeste ele é mais independente, eu até tiro o Rio, talvez, até dessa equação. Mas o voto, por exemplo, no estado de São Paulo, ele é muito livre. Ele é muito independente, o cara vota com a consciência dele na medida do possível, é claro, né? Ainda estamos no Brasil. Mas a verdade é que no interior do Nordeste o cara vota conforme a estrutura de poder medieval que ele tá lá. Então assim, isso aparece o tempo inteiro nas famílias que... As famílias que são expoentes, né, da região. Então, família do Flávio Dino, cara, desde o tempo do Império. Família do Sarney, desde o tempo do Império. Família Campos, desde o tempo do Império. E tantas outras que são de estruturação mais recente, mas que acabam reproduzindo esse Brasil colonial, né? Então... De novo, nós, né, nos grandes centros urbanos, né, a gente está no Rio, o pessoal embaixo está em Curitiba, nós estamos em grandes centros urbanos brasileiros, e mais uma vez nós estamos isolados por um tipo de cabresto, um tipo de café com leite que não faz o menor sentido para a gente e atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Então, é como se a gente tivesse voltado para 1922, né, só que ainda não teve o advento do tenentismo do nosso tempo. A ideia do tecnotenentismo é justamente, não é nem que tem que ter, mas é que eu acho inevitável que tenha algo novamente nesse sentido, porque é um movimento repetitivo na história do Brasil. Por que é o tecno, né? Tecno é uma aposta minha. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a política tá lentamente se formatando no eixo tecnologia versus tradição, mais do que direita e esquerda. E eu acho que tem uma ala que vai ser tecno-otimista, uma ala que vai ser tecno-pessimista. E eu acho que o Brasil ainda está para ver também o advento meio que da indústria de tecnologia dele. E essa indústria de tecnologia que está se desenvolvendo enquanto eu estou falando, né, cada dia aí, já tem vários unicórnios brasileiros, várias startups brasileiras surgem todos os dias, ela vai ter muitos motivos para odiar essa estrutura feudal. Porque ela está muito na contramão. Né? Ela tem uma dimensão de globalização, modernização muito profunda. E aí, justamente, a parada se justifica de novo, porque eu estou falando o Brasil tem uma natureza política feudal, e aí vai ter um momento de tecnologia. O que é tecnologia, se não domar a natureza, né? Ou mudar o curso da natureza. E aí é por isso eu acho que é inevitável que tenha uma aproximação entre esses elementos, essa vanguarda militar jovem, talvez não militar, tá? E uma vanguarda militar, uma vanguarda tecnológica, e dessa interseção vai sair um movimento. É uma aposta, tá? Pode vir a ser uma hiperstição,
né? Que é tipo, cara, vamos repetir tanto que essa porra vai acabar se manifestando. Mas eu, honestamente, acho que nem precisa repetir, eu acho que é inevitável que aconteça, algo assim. Se é que não tá acontecendo já, enfim, né? A candidatura do Rafa tá aí, né? Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!